E encerra a semana, vamos dizer assim, com mais uma vitória no Clássico contra o Santos de virada. Virada em 3 minutos, realmente um jogo fantástico, o Clássico ontem lá na Baixada Santista. O Palmeiras quebrou um tabu que já durava 6 anos, desde 2011 o Verdão não sabia o que era vencer o Santos jogando na Vila. Já eram 11 jogos, 9 vitórias santistas e 2 empates. Agora na 12ª partida nesse período, o Palmeiras pulverizou esse tabu. Pessoal, muito trabalho, viu? Os titulares, o pessoal que começou o jogo ontem, ficou na academia fazendo aquele tradicional trabalho de recuperação física. O Palmeiras se prepara para o jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Já está garantido na próxima fase. Com a derrota do Corinthians, tem hoje a melhor campanha do Campeonato Paulista. E os reservas, né? Até que a gente pode chamar os jogadores desse elenco cheio de estrelas do Palmeiras, muito qualificado, de jogadores reservas, né? Essa palavra não é muito usada aqui, reserva, e sim jogadores que compõem esse elenco e que têm totais condições de entrarem nas partidas e resolverem, como foi ontem o caso do Roger Guedes e também do William. Lembrando que o segundo gol do Palmeiras, o gol da virada, começou pelo Roger Guedes com a finalização do William Bigode. Bom, pessoal, eles treinam agora os reservas, vamos dizer assim, né? O pessoal que não participou efetivamente dos 90 minutos do jogo de ontem, eles estão treinando nesse campo reduzido. É sempre muito legal no Boa Tarde que a gente explica um pouquinho do treinamento, né? É um campo reduzido e de transição muito rápida. Os jogadores naquele mesmo esquema, viu, Preto? 2 toques na bola, pensamento rápido, conduz quando tem que conduzir, mas a intenção é distribuir bem as bolas, bem rápido as bolas, para fazer essa transição defesa-ataque o mais rápido possível. O Palmeiras que tem probleminhas aí de desfalques na sequência do Campeonato Paulista, porque 4 jogadores estão com as suas respectivas seleções nacionais, né? O Borja e o Mina já estão com a seleção colombiana, o Guerra com a seleção venezuelana e o Dudu com a seleção brasileira. Esses jogadores, em tese, vão perder 3 jogos do Campeonato Paulista: o Mirassol, o Audax e a Ponte Preta. Só que o Dudu tem grandes chances de enfrentar a Ponte Preta, já que o último jogo do Brasil é dia 28 e o jogo contra a Ponte Preta é no dia 29 no Moisés Lucarelli. De repente o Dudu não jogando, entrando no decorrer da partida da seleção brasileira, ele pode estar à disposição do técnico Eduardo Batista. Preto, tem que falar algumas informações aqui a respeito de um cara que está escondidinho aqui. Você quer que eu mostre ele? Quero. Você já me deixou... Só a pergunta que você fez eu fiquei curioso. Quem é? Quem é? Quem? Então a gente vai procurar ele ali, ó, que ele tá escondidinho, ele já tá cansado. Esse foi o cara do jogo de ontem. Fernando Praz completou 209 jogos com a camisa do Palmeiras, foi o 13º jogo dele na temporada, e o experiente goleiro de 38 anos foi o primeiro a chegar hoje aqui na academia de futebol. Foi ele que falou com a imprensa, na coletiva de imprensa, e já veio pro gramado, ou seja, sem moleza para Fernando Praz, que durante a entrevista coletiva falou também sobre seleção brasileira, que tem sim o objetivo de fazer uma belíssima temporada nesse ano de 2017, para renovar o contrato com o Palmeiras por mais um período e aí sim entrar novamente na seleção brasileira. Lembrando que ele chegou a ser convocado para as Olimpíadas do Rio 2016, mas durante a preparação ele teve um problema, uma lesão, e acabou ficando de fora. Ele que nunca havia sido convocado para a seleção brasileira. Esse sonho não morreu para Fernando Praz. E bom, a gente analisando os números de ontem no Clássico, a gente entende o porquê também ele fala em seleção brasileira. Joga ainda em altíssimo nível. Foram 8 defesas e 5 defesas muito difíceis realmente. E o Fernando Praz, agora eu vou deixar aqui para vocês também relembrarem alguns fatos interessantes. Fernando Praz, ele tem um olho bom também. Sabe aquela coisa de secar quando está batido? Aquela coisa que o goleiro entrega para Deus? Já está completamente batido no lance e o atacante erra o gol cara a cara. Vamos lá. Ele era o goleiro do Vasco, naquele Flamengo e Vasco de 2012, que o David errou o gol praticamente na risca do gol, chutou a bola na trave, a bola foi para fora. Ele era o goleiro do Palmeiras no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2015, quando o Nilson perdeu um gol onde o Fernando Praz já estava batido também. E ontem o Vitor Bueno perdeu um gol da mesma forma que o David e o Nilson. O Fernando Praz já estava vendido no lance e ele chutou a bola para fora. É bom de secar o Fernando Praz, não é, pessoal? Ótimo. E como ele disse, inclusive para você, na coletiva, o goleiro tem que ter sorte também. Ele mostra que sorte, mão quente, sim, não pé quente, né? Ô Jackson, continua com a gente aqui. Vamos continuar batendo papo.
Ribeirão, você também inserido aqui nesse tema do Verdão, no tema do Palmeiras. Desde o começo da temporada, sob o comando do Eduardo Batista, o Palmeiras teve evolução, teve mudança, e o que foi que mudou a partir de quando? Teve evolução sim, e a partir daquele jogo contra o Corinthians, para mim, aquele é o marco da virada do Palmeiras, marco da virada da intensidade do time. O time do Palmeiras naquela partida teve um jogador a mais durante quase todo o jogo e não conseguiu marcar no Corinthians, furar aquele bloqueio. Ainda parecia um time sem pegada, mais sonolento, e depois daquela derrota a pressão aumentou muito por bons resultados e por melhora de desempenho. A partir dali, o Palmeiras não perdeu mais. Lembrando, venceu a Ferroviária por 4-1, ganhou do Red Bull por 3-1. Aí teve a estreia na Libertadores quando empatou com o Tucumã, um jogo dificílimo com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo, conseguiu aquele empate heróico jogando na Argentina. Veio o clássico contra o São Paulo e ganhou sem qualquer tipo de contestação por 3-0 do tricolor. Venceu o Jorge Wilstermann na semana passada quando pressionou o adversário durante todo o jogo. Teve dificuldade de marcar porque o Jorge Wilstermann é uma equipe muito retrancada no seu campo de defesa, mas conseguiu a vitória no sufoco. E agora teve essa vitória contra o Santos num jogo equilibrado, contra uma equipe difícil de ser batida em casa. Contou com a sorte, claro, como a gente falou há pouco do gol perdido do Vitor Bueno, mas conseguiu a vitória porque não desistiu nunca e utilizou muito bem nos últimos jogos o que tem de elenco, né? Por exemplo, o Roger Guedes e o William entraram muito bem nessa partida contra o Santos e decidiram na virada. Na quarta-feira passada contra o Jorge Wilstermann, também Roger Guedes e Keno saíram do banco para resolver a parada. Ou seja, Eduardo Batista conseguiu dar repertório para essa equipe e tem utilizado muito bem o elenco. E agora tem a melhor campanha também no Paulistão, com 21 pontos. Ninguém está batendo o Palmeiras por enquanto. Fazendo uma comparação, já que o jogo foi contra o Santos está com 13 pontos nessa campanha, então, no Paulistão. Bem diferente a situação. Mostra números, então, para o Jackson Pinheiro, para todo mundo que está acompanhando o Boa Tarde Fox, a respeito de Eduardo Batista. Vamos lá, então. Eduardo Batista caiu nas graças da torcida? Uma pergunta que a resposta você pode também ter através dessas informações. 83,3% de aproveitamento ele atingiu nesse início de ano. Líder do Grupo 5 na Conmebol Libertadores Bridgestone. Tem a melhor campanha, como a gente falava, do Paulistão 2017. Melhor defesa também desse Paulistão. Só 5 gols sofridos. E aí, Ribeirão, você acha que convenceu? Deixa eu só lembrar, você vai falar se convenceu, o Eduardo Batista é nosso convidado hoje no Boa Noite Fox. A partir das 9 da noite tem o técnico do Palmeiras ao vivo aqui no Fox Sports, Eduardo Batista, trazendo todas as explicações, conversando, um bate-papo descontraído com a gente sobre o time do Palmeiras, o que vem acontecendo até aqui e as projeções que ele tem aí para a sequência de 2017. Além do Eduardo Batista, o Pimpão do Botafogo, que está na Libertadores da América, vai estar no estúdio com a gente também, além do PVC, o Leandro Quesada, o Boa Noite Fox, a partir das 9 da noite. Tá certo? Qual foi a pergunta que você fez pro... Se ele já convenceu. Sim, a mim convenceu, só que a gente sabe que o futebol é ingrato, né? Se ele tiver algum resultado ruim nessa caminhada com o Palmeiras, vai voltar a ser pressionado, porque é um técnico que ainda não tem grandes conquistas no futebol. Então, ele tem que seguir com essa mesma intensidade durante toda a temporada. Tem time para isso e tem conhecimento de futebol para isso. Perfeitamente. Bom, a partir desta semana, os repórteres que participam do Boa Tarde Fox, a partir desta semana, e dão chutes no quiz. Diego Bertozzi adora, meu querido, meu amado Vitorino Sherman era um apaixonado pelo quiz e participava todos os dias. Hoje o Jackson Pinheiro. O cara que errar vai ganhar um cartão amarelo. 2 cartões amarelos, ele vai tomar um puxão de orelha. O repórter, porque o Jackson Pinheiro disse o seguinte, olha, dica do quiz aqui. Qual foi a primeira dica do quiz? Vamos colocar na tela? Não, nem precisa. Joguei mais de 2 times. Isso. Aí ele chutou Neymar. Vai tomar um cartão amarelo. Olha aqui, ó, o Fábio tá colocando que o cara do quiz, por exemplo, é o Felipe Coutinho. Já o Cleiton tá arriscando no nome do Nilmar. Continuem participando. O Jonatas colocando que é o Andréas Pereira do Manchester United, o cara secreto. Só quero ver o que vai dar isso. Joguei mais de 2 times. Neymar, quantos times jogou o Neymar? O Neymar jogou no Santos e no Barcelona, só 2. Então arriscou.
Vamos para a nossa enquete? Vamos para a nossa lá. enquete, já que estávamos falando de Eduardo Batista, você responde. Ele já convenceu no comando do Palmeiras? Hashtag BTF sim ou hashtag BTF não. Os carrinhos estão acelerando. Vou mostrar a parcial, quero ver. Nossa, hashtag BTF sim está disparando com 96%. Nossa, velozes e furiosos, eu diria. Então, ele está realmente convencendo na direção do Palmeiras. Bacana que o torcedor fica aí feliz, né? E a partir das 9 da noite, então, repito, Eduardo Batista no Boa Noite Fox desta segunda-feira aqui no Fox Sports. Tá certo? Continue participando com a gente através da hashtag Boa Tarde Fox, mandando aí a sua pergunta, mandando a sua opinião. Você tem voz aqui no Boa Tarde Fox. Sim. Eu falei aqui da reportagem dos goleiros, já falei, né? Mas não mostramos ainda. Anunciou. Né? Para você, qual foi o melhor goleiro no final de semana? Para mim, o Fernando Praz. Pelo resultado final do jogo, acabou para mim sendo o Praz. Pelo resultado final, concordo com ele. Fernando Praz. Você concorda com o Ribeirão? Mas é difícil, os 4 foram muito bons. 4 goleiraços aqui que tiveram um final de semana maravilhoso. Cada defesaça maravilhosa. Nós ficamos aqui assistindo, acho que o pessoal em casa também, e tentando escolher qual foi a mais bonita. Olha. Né? A gente ficou aqui, ó, essa aqui. Olha aquela ali. Olha essa. Né? O Paulinho separou aqui uma que ele acha que é a mais bonita. De todas que nós vimos aí, a que é mais bonita. Diretor de imagem. Que é a mais bonita e que ele entende que é a mais difícil para o goleiro. É essa imagem aí, olha. Ó, aqui todo mundo tem voz. Pessoal, através do Twitter, olha que imagem bonita essa defesa do Fernando Praz no clássico. Olha, a bola quica. É do jeito que manda o figurino, né? Da Maravilha. Né? Isso aí. Queixo no peito, queixo no ombro, olha ali. Ó. E só lembrando, né? São 4 goleiraços. O Vladimir, ele teoricamente é goleiro reserva do time do Santos, né? Ele tá ocupando essa vaga hoje porque o Vanderlei tá machucado. O Vanderlei tá para voltar agora. Então vai ser uma disputa boa. O Dorival Júnior deve estar com uma dor de cabeça ali para saber quem vai ser o goleiro titular do Santos, assim como o Eduardo Batista no começo da temporada deve ter pensado muito, né, se ele mantinha o Jailson como titular, que fez um belíssimo campeonato brasileiro, ou se ele voltava com o Fernando Praz. Então, é muito bom, né, para algumas equipes que tem esse tipo de situação. 2 goleiraços, um titular e outro reserva. Mas no Vasco Botafogo também aquela do Gatito Fernandes, que defendeu uma vez, depois na sequência já teve que se defender no reflexo. Estando no chão. Aquela ali o Nenê até tirou o chapéu depois, também falou que ele não esperava que ele conseguisse realmente defender aquela bola. Isso, essa que a gente está falando. Exatamente essa. Sensacional demais, olha só. Maravilhosa. Bom demais. Muito legal. Tem mais uma aí. Tem um monte. Sim, o Martins Silva foi super bem também na partida. Já o Flamengo, tá chegando aí o Flávio Vinick pedindo passagem. Pera aí, Vinick. Patrick tá falando pra gente na hashtag Boa Tarde Fox que, na opinião dele, o melhor goleiro da rodada foi o Praz, porque tá na tela a pergunta pra vocês. O Fábio tá cobrando aqui, falando que faltou o Renan Ribeiro do Tricolor na enquete. Jogou Thiago bem. Rodrigues também falando. Cadê o Renan? Realmente jogou bem, né? O Martins Silva tá sendo lembrado pelo Cleiton Cardoso aqui na nossa hashtag Boa Tarde Fox. Continua então participando. E o Renan Ribeiro, mais uma vez citado aqui também pelo Paulo Henrique, falando que pegou muito nesse Salvou o São Paulo da derrota no sábado.